Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao canal Visão Matemática. Nesse vídeo irei resolver uma questão da EA. Uma não, na verdade são 3 questões da EA que caíram na prova de 2020 e são 3 questões envolvendo geometria plana. A primeira delas é essa aqui. O enunciado fala o seguinte: os segmentos AE e BD interceptam-se no ponto C e os ângulos B e D são ângulos retos, ou seja, 90 graus, como mostra a figura. Sendo o lado AB paralelo a DE, qual é a medida de AE? AE, no caso, seria isso aqui tudo, né? Ele quer saber essa medida, ele mede. E aí, como que a gente faria para resolver essa questão usando essas informações que ele deu? Então, a ideia aqui não é difícil não, é só pensar o seguinte. Eu tenho 2 triângulos, CDE é um triângulo e o triângulo ABC. Se eu conseguir relacionar os lados desse triângulo de algum modo, eu consigo achar a medida dessa reta aqui, né? AE, desse segmento AE. É só pensar o seguinte: o que seria o AE? AE seria AC, vou colocar de caneta azul para ficar melhor. AE seria AC mais o CE. AC ele já deu. AC vale 2. E o CE? A gente vai ter que descobrir para poder fazer essa soma. Como que a gente faria? Você sabe? Dá uma pausa no vídeo, pensa um pouco, tenta achar uma solução. Se não conseguir, volta aqui que eu vou mostrar. Esse triângulo aqui, CDE, e o triângulo ABC, a primeira coisa que a gente vê é isso aqui, ó. Esse ponto C é um ponto comum entre os triângulos. Esse vértice, esse C, é vértice do triângulo CDE e do triângulo ABC, né? Ele é o ponto de interseção entre o segmento BD e AE. O que eu sei sobre ele? Toda vez que eu tiver duas retas se interceptando, né? Duas retas se cortando em um ponto, eu vou ter a seguinte propriedade. Duas retas R e S, por exemplo, se cortaram, se interceptaram nesse ponto, esse ângulo aqui e esse vão ser iguais. Por quê? Por que são iguais? Porque são ângulos, a gente chama de ângulos opostos pelo vértice, no caso, o vértice C. Certo? Então são ângulos opostos pelo vértice. E aí, como que isso pode ser útil aqui na questão? Bom, esse ângulo aqui a gente sabe que é igual a esse porque AE e BD se interceptam no vértice C. Esse ângulo é oposto pelo vértice em relação a esse, então eles são iguais. Ora, mas se ele fala que esse ângulo aqui é ângulo reto, e esse também é. Então eu tenho 2 triângulos que possuem 2 ângulos iguais. Se esses 2 ângulos são iguais, consequentemente, o terceiro ângulo vai ser igual também. Por quê? Porque a soma dos ângulos internos é constante. A soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser sempre 180. É um valor constante. Se eu tenho 2 triângulos com 2 ângulos iguais, o terceiro ângulo necessariamente vai ser
complemento, ou melhor, vai ser suplemento dos outros dois ângulos. Esse ângulo igual a esse igual a esse, então o terceiro ângulo necessariamente é igual. Show? Pô, Samuel, beleza. Eu sei que os três ângulos são iguais, mas e daí? Bom, daí que tem uma propriedade muito útil que diz o seguinte: se eu tenho dois triângulos, né, independente de ser triângulo retângulo, pode ser um triângulo qualquer, escaleno, isósceles, enfim. Se eu tenho dois triângulos e os ângulos correspondentes, os ângulos internos correspondentes são iguais, eu posso dizer que eles são semelhantes. É o que acontece aqui. Esse ângulo é igual a esse igual a esse e esse igual a esse. Esse triângulo de cima é semelhante ao triângulo de baixo. Então a gente pode usar semelhança para poder achar essa medida. Como é que vai ficar a situação? É só imaginar o seguinte, ó. Eles são semelhantes, então a razão entre os lados correspondentes é igual. Se eu pegar o AB, né, AB corresponde a qual lado? Aqui em cima. Corresponde ao lado DE. E o BC? BC corresponde ao lado DC. Então, se eu pegar AB e dividir por BC, isso aqui vai ser igual, né, ao DE dividido por DC. Certo? AB dividido por BC é igual ao DE dividido por DC. Eu poderia dizer também que, por exemplo, isso aqui, AC dividido por AB, AC dividido por AB é igual a CE dividido por DE. DE. Nesse caso aqui, a relação que nos interessa é essa aqui. Por quê? Porque ela tem o CE. O CE é o que nos interessa. É o que a gente quer achar. Então eu vou deixar de lado essa igualdade aqui em cima. O que nos interessa é somente isso. Show? Então vamos lá. AC vale 2. AB vale 0,8. CE eu não sei, eu quero descobrir. E DE vale 2. Daqui eu consigo achar o valor de CE. CE vai ser, passo 2 para cá, 2 vezes 2, 4, dividido por 0,8. 4 dividido por 0,8 vai dar 5. Por quê? Ó, 4 dividido por 8 vezes 10 a menos 1. Aí corta, vai ficar 2. Esse 10 a menos 1 vai para cima e troca o sinal do expoente. 10 elevado a 1 sobre 2, que vai dar 5. Né? O que eu fiz? Escrevi isso aqui em forma de números notáveis, né? Em forma de produtos notáveis aqui, eu botei isso aqui, ó, 0,8 é 8 sobre 10. E 8 sobre 10 é 8 vezes 10 a menos 1. Né? Sempre que eu tiver o número embaixo, se eu quiser passar ele para cima, ó, 1 sobre A. Se eu quiser
passar o A para cima, eu passo ele, só que o expoente vai... O sinal do expoente vai trocar. Então, se eu tenho 1 sobre A elevado a 1, isso aqui é igual a A, passei o A para cima, elevado a menos 1. Nesse caso, eu tenho 8, 0,8, que é a mesma coisa que 8 sobre 10. Eu quero passar o 10 para cima, então eu vou inverter o expoente. 10 elevado a 1 vai ficar o quê? 10 elevado a menos 1. Por isso que é 8 vezes 10 a menos 1. Entendeu? Então, beleza. Isso aqui vai dar 5. Ah, então a resposta é 5? Não. Preste atenção no enunciado. Preste atenção no enunciado. O que ele pede? Ele pede AE. Isso tudo. Então, o que nos interessa é essa soma. Ou seja, AE vai ser 2 mais 5, 7. Resposta 7. Letra B. Vamos fazer mais umas duas aí. Mais umas duas questões da IA. Nesse vídeo eu vou resolver só a questão de geometria, tá? Geometria plana. Eu fiz uma votação lá nas redes sociais para saber qual assunto que as pessoas mais querem que eu aborde. A maioria votou geometria. Geometria realmente é um assunto meio aloprado, meio confuso. Até porque envolve visão espacial, e visão espacial é um pouco difícil. Então, nesses próximos dias, nessa semana, na próxima semana, eu vou postar vídeo resolvendo só questão de geometria. Geometria plana, analítica, espacial, enfim. Show? Então vamos para a segunda questão. Bom, a segunda questão fala o seguinte: num triângulo ABC, X é a medida de um ângulo interno. Z e W são medidas de ângulos externos. Bom, sabendo que Z mais W é 220 graus e Z menos 20 graus é igual a W, então X é complemento de 120, complemento de 60, suplemento de 140 ou suplemento de 50. Então ele dá uma... Essa questão dá uma figura, um triângulo, e ela coloca 3 ângulos, Z, X e W. Aí ela fala aqui, ó, A, B, C. Aí ele quer que a gente descubra qual é o valor de X. Ou melhor, ele faz algumas afirmações sobre esse ângulo X. Para a gente saber se é verdade ou não, a gente vai ter que calcular, né? Achar o valor de X. Ele fala que Z mais W é 220 graus. Ele também fala que Z menos 20 graus é igual a W. E aí, como é que a gente vai fazer para achar esse X? É só lembrar o seguinte: esse ângulo aqui preto mais esse ângulo Z, essa soma vai dar 180 graus. Sempre que eu tiver uma reta e eu pegar esse ângulo aqui em cima da reta, isso vai ser 180 graus.
Show? Então, se essa soma aqui é 180 graus, eu posso dizer que esse ângulo é 180 menos o ângulo Z. Certo? Então, esse ângulo aqui vai ser o 180 menos Z. Da mesma maneira, esse ângulo aqui vai ser o 180 menos o W. Bom, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo vai ser 180. Então, se eu pegar o x, somar com isso e somar com isso, o total, né, esse total vai dar 180. Então, x mais 180 menos z mais 180 menos w, essa soma vai ter que ser igual a 180. Por quê? Porque eu estou somando ângulos internos de um triângulo, no caso ABC. Vamos descobrir o valor de Z e o de W. Bom, aqui a gente vai resolver esse sisteminha aqui. Eu vou escrever aqui embaixo. Ó, Z mais W igual a 220. Z menos 20 igual a W. Show? Se eu multiplicar em cima e embaixo por menos 1 e somar, eu vou ficar com o quê? Eu vou multiplicar em cima por menos 1 e vou somar embaixo. Somar com a equação de baixo. Vai ficar menos Z menos W mais Z menos 20 igual a menos 220 mais W. Multipliquei essa equação de cima por menos 1 e somei com a de baixo. Menos Z vai embora com mais Z. Aí vai ficar, ó, esse W vai para lá e esse menos 220 eu vou puxar ele para cá. Vai ficar 220 menos 20 igual a W mais W, que é a mesma coisa que 2W. Isso aqui vai dar 200. 200 dividido por 2, 100. A gente achou o valor de W. Ora, se W vale 100, então Z vale 100 mais 20, né? 120. 120 graus. Agora é só substituir nessa equação aqui, nessa igualdade aqui em cima. Bom, eu vou fazer essa conta aqui embaixo. X mais 180 menos o Z. Quanto que é Z? 120 mais 180 menos W. Quanto que é W? W é 100. Isso tudo é igual a 180. Esse 180 vai cortar com esse, né? Aí vai ficar x mais 60 menos 100. Isso tudo é igual a zero. X menos 40 é igual a zero. X 60 menos 100 menos 40. Isso aqui é igual a zero. Passo 40 para o outro lado. X igual a 40. 40 o quê? 40 graus. Show? Bom, a gente achou o valor de x. Só que o enunciado, a questão, ela dá as alternativas de uma maneira diferente. Ela não pede o valor de x. Ela diz o seguinte: letra A, x, o ângulo x
é complemento de 120 graus. Falso. Por quê? O que é complemento? O ângulo 30 graus e o ângulo 60 graus, eles são complementares. Por que complementares? Se eu pegar 30 e somar com 60, vai dar 90. Se eu pegar o ângulo de 80 graus e somar com 10 graus, vai dar 90. O que eu posso dizer? Bom, 80 mais 10 é 90. 80 e 10 são ângulos complementares. Por quê? Porque a soma deles é igual a 90. Para ser complementar, para que dois ângulos sejam complementares, a soma deles deve ser 90. Ele diz que x é complemento de 120. Mentira, porque 40 mais 120 dá 160. 160 não é 90, eles não são complementares. Letra A, errada. Letra B, errada. X é complemento de 60, não. 40 mais 60 vai dar 100. Não satisfaz. Letra C. X é suplemento de 140. O ângulo X é suplemento de 140 graus. É verdade, porque se eu pegar X e somar 40 e somar 40 mais 140, vai dar 180. Esses ângulos são suplementos, suplementares. Por quê? Porque a soma deles é 180. Ou seja, o ângulo de 140 graus é suplemento de 40. Da mesma maneira que 40 graus é suplemento de 140. A soma deles é igual a 180 graus. Por isso que eles são suplementos, né? Ângulos suplementares. Alternativa certa, letra C. Agora vamos só para a última questão. Última questão de geometria. Essa aqui é um pouco mais difícil. Vou precisar de muita atenção dos senhores. Bom, terceira e última questão desse vídeo. No hexágono ABCDEF, G, H, I e J são, respectivamente, os pontos médios do segmento AF, BC, EF, CD. Sabendo que AB é paralelo a FC e é paralelo a DE, então, quanto que é GH mais IJ? Eu vou traduzir essa questão através do desenho. Eu tenho um hexágono. Certo? Hexágono é o quê? Polígono com 6 lados. Hexa de 6. E o gono? Hexa significa 6 e gono significa ângulos. Né? Ou melhor, lado. Então hexágono são 6 lados. Hexa 6, gono, lado. Então, 6 lados.
E aí, pessoal, tá horrível o desenho, né? Mas o que vale é a intenção. A intenção é o que vale no final das contas. Ó, aí, ó. A, B, C, D, E, F. Aí ele fala, o ponto G é ponto médio de AF. G está no meio de AF. É ponto médio de AF. H é ponto médio de BC. J é ponto médio de CD. I é ponto médio de FE. Aí ele pede para calcular GH, GH mais IJ. Esse segmento mais esse. Quanto que é? Quanto que vale essa soma? Ele fala que isso aqui vale X, isso vale X e isso vale 2x. E aí, como é que a gente mata essa questão? Já sabe? Ó, macete importante. Sempre que eu tiver um trapézio e eu tiver um segmento formado pelos pontos médios das laterais desse trapézio, ou seja, trapézio ABC, e aí eu vou ter quais são as laterais BC e AD. AB e DC são bases, né? Essa aqui é a base menor e essa aqui é a base maior. Certo? Se eu pegar os pontos médios dessas laterais, né, eles vão formar um segmento, né? E o que eu sei sobre esse segmento? Como eles são pontos médios do lado do meu trapézio, eu posso dizer que a medida desse segmento aqui, vou chamar, ó, EF. Esse segmento do meio, EF, vai ser igual à média aritmética das bases. Vai ser AB mais DC sobre 2. Essa ideia aqui a gente vai usar na questão. Qual é a diferença? A diferença é que eu tenho dois trapézios. Eu tenho esse trapézio aqui, trapézio ABCF, e eu tenho esse outro trapézio aqui, trapézio FCDE. Certo? Então eu vou usar essa ideia da base média. A gente chama isso aqui, o nome disso aqui é teorema da base média. Base média do trapézio. GH é base média do trapézio ABCF. IJ é base média do trapézio FCDE. Então, eu posso simplesmente usar essa ideia aqui, né, para poder achar a resposta. Quanto que vale GH? X mais 2x sobre 2. 3x sobre 2. Quanto que vale IJ?
2x mais x sobre 2. Ou seja, 3x sobre 2. Ele quer GH mais IJ. Ele quer a soma disso aqui. Ele vai querer 3x sobre 2 mais 3x sobre 2. Isso aqui vai dar 3x. Que é a resposta. Alternativa B. Letra B. Então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado. Essas foram as 3 questões de geometria. Elas caíram na prova da IA do ano passado. E eu achei interessante, achei bem legal a ideia. Por isso que eu trouxe. Então é isso aí. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer crítica aí que seja relevante, é só colocar no comentário. E aí, tô com dúvida na questão tal. Só colocar qual é a questão. E aí eu dou uma olhada e faço, assim que possível. Então é isso aí, valeu.